Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste domingo é um grande convite de Deus para aprofundarmos nele a nossa fé. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus, é um presente. O dom significa isso, donos, entrega, é um presente, eu dou para você. E como todo presente, ele precisa ser utilizado. É muito triste quando a gente dá um presente a uma pessoa e ela não faz uso daquele presente. A gente sente meio que não gostou, fez pouco caso, não foi bom. A fé é um presente que Deus dá para nós. Todos recebemos. Padre, mas se todos recebem, por que uns parece que tem mais e outros menos? A resposta é o uso do presente. Uns usam bem o presente que recebeu, outros não. Ganhei e pus ali na estante, fica lá. Igual aqueles povo antigo que casava, né? Tem lá a coxa que ganhou de casamento, está embalada até hoje, 300 anos, casou, nunca usou. O que adiantou ganhar aquilo? Presente bom é presente que a gente usa. E à medida que você usa esse dom, Deus faz crescer. Só que não é um crescer para cima, é um aprofundar. Por isso hoje o Evangelho mostra que Jesus quer aprofundar a fé nos apóstolos. Por isso é interessantíssima a palavra inicial. Olha que interessante. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou, ordenou os apóstolos entrarem na barca e irem na frente dele para o outro lado do mar, enquanto ele iria despedir a multidão. Eu pergunto, que horas eram estas que Jesus mandou os apóstolos entrarem na barca? Era noite, porque Jesus acabou de multiplicar os pães e alimentar a multidão. O evangelho de domingo passado. Lembra, a tarde já estava caindo, a noite estava chegando, os discípulos falaram para ele: Senhor, vamos mandar esse povo embora, já está escurecendo e nós não temos pão para todo mundo. Agora Jesus fez um milagre, o povo comeu
e agora ele está mandando embora, então já é noite. E a palavra do Evangelho de São Mateus, ela tem um detalhe importante. Jesus mandou, ordenou que eles entrassem na barca. Por que essa palavra é importante, padre? Porque ninguém entraria na barca de noite para atravessar o lago da Galileia. Ninguém. E não podemos esquecer, entre esses discípulos, apóstolos, pelo menos 4 nós temos certeza que eram pescadores de mão cheia, que conheciam o mar da Galileia. O primeiro dele, Pedro, Tiago, André e João eram pescadores. Eles foram chamados à margem do mar da Galileia, e como bons pescadores, eles sabiam que não era uma boa pedida essa, atravessar o mar da Galileia de noite. Ainda hoje não se faz isso, sabiam? Se você for visitar a Terra Santa, lá no pacote da Terra Santa, normalmente um dos dias é atravessar o mar da Galileia. A gente entra no barco, eles levam a gente até lá no meio do mar da Galileia, desliga o motor do barco e a gente reza a missa. Mas isso nunca se faz de noite, só de dia. E quando marca o passeio, vem lá no bilhete: tal dia, tal hora, se não tivermos situações adversas. Por quê? Porque o mar da Galileia, ele é um mar diferente. A localização dele é uma localização curiosa. O mar da Galileia recebe 2 afluentes, um que vem do norte, que passa o vale de Jerusalém, e um outro que vem do oeste, que vem das terras do Líbano, que atravessa e chega ao mar, compondo o mar da Galileia, que na verdade é um lago. A gente fala mar da Galileia porque ele é muito grande, mas é um lago. E aí o que acontece? Essas águas que vêm do norte, a hora que passa pelo vale de Jerusalém, é um lugar muito quente, e a atmosfera faz com que de dia, no calor, aquilo seja muito quente, e quando chega a noite, que a temperatura cai, existe ali um fenômeno da natureza, que a quentura sobe, e a hora que a quentura sobe, faz com que essas torrentes sejam maiores, e vem com muita frequência a tempestade. Por isso é quase certo, isso não é toda noite, é claro, mas na maioria das vezes, o mar da Galileia durante a noite, ele é um mar perigoso, muito agitado. Por isso que Jesus está mandando. Fala: padre, Jesus é maldoso então, hein? Pôs os discípulos em más lençóis. Não é isso. Jesus quer provocar a fé neles. Por isso Jesus permite as dificuldades. Guarda bastante isso na sua cabeça. O nosso Deus não é Deus que nos poupa do sofrimento. Ele não é Deus que fica passando a mãozinha na sua cabeça e fala: ai, como você é bonzinho, como você reza, eu não vou deixar isso acontecer com você. Imagina, quanto mais Deus ama, mais Ele manda lambada na nossa cabeça. Um pai, uma mãe que ama o filho, ele deixa o filho fazer o que quer? Não, ele corrige porque ama, quer que o filho preste, quer que seja gente boa, chama no reio. Agora quando não ama, o que a gente diz? Larguei de mão, quero saber disso mais não, faz se quiser, a vida é sua, não estou nem aí com você, estou dizendo, eu não me importo mais com você. Quando o amor é grande, a atenção está lá em cima. Aonde o amor é grande, tem regra, tem disciplina, você não vai fazer do jeito que você quer. A gente entende o que é o melhor. Jesus não poupa. Por isso, não confunda as coisas, hein? Se você quer vida fácil, um Deus que passa a mão na cabeça, você vai lá para os protestantes. Lá eles pregam esse Deus. Põe aqui que Jesus não vai deixar acontecer com você. O nosso Deus não. O nosso Deus é o Deus da cruz, que diz: no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Ele não disse: no mundo vai ter bastante aflição, mas eu não vou deixar nada chegar perto de você. Ele não falou isso. Ele diz: coragem, eu vou estar com você, e junto nós vamos passar essa dificuldade.
Guarde isso, hein? Senão depois você fica aí choramingando pelos cantos. Ai, eu rezo e parece que as coisas não mudam, só dificuldade. A gente não reza para as coisas ficar boa. Não. Deus não tem obrigação nenhuma de melhorar as coisas para você. A gente reza para a gente ter força, para na dificuldade não desanimar. Para isso que a gente reza. A gente não reza para as coisas facilitar. Isso daí você vai lá na Umbanda, no terreiro, oferece lá os despachos, aí as coisas acontecem. Diz que acontece. Eu nunca fui, não sei. Prefiro não ir. Diz que resolve. Seu amor em 7 dias. Tem 300 anos você está esperando, só vem trancar a rua. Furada. O nosso Deus não. O nosso Deus não nos poupa. O nosso Deus, Ele nos acompanha nas dificuldades. É uma ordem de Jesus. Jesus manda eles irem, e eles têm que ir. 3 horas da madrugada, bem no auge da madrugada, Jesus está lá rezando, e os discípulos morrendo de desespero no meio do mar. Certamente, o que vem na cabeça deles? Aonde está Jesus? Mandou a gente vir na frente e não chegou até agora. Ele sabia que é perigoso. Quantas vezes esse sentimento passa na nossa vida, irmãos? Quantas vezes diante da tempestade a gente olha de um lado e do outro e a gente não vê Jesus? A gente pergunta: aonde o Senhor estava? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Como que eu vou aguentar isso agora? Calma, Jesus te alcança. Quando Pedro olha os discípulos, eles veem Jesus vindo sobre as águas. Agora pensa, é noite, uma tempestade, aparece um homem andando sobre as águas. Está doido? É para acabar com tudo, é um fantasma. Jesus diz: coragem, não tenhais medo, sou eu. Pedro fala uma coisa magnífica: se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. Entenda bem essa frase de Pedro. Pedro não está duvidando de Jesus. Não é uma dúvida que Pedro está colocando. Pedro está dizendo: se é o meu Senhor, você pode fazer comigo o que está fazendo com você agora, porque o meu Deus tem esse poder. É isso que Pedro está dizendo. Por isso Jesus olha para ele e diz: vem. E sabe o que Pedro faz? Pedro vai. Pedro é doido. Eu não iria nunca. Falar: vem salvar nós logo, nós estamos afundando. Pedro não, Pedro gosta de problema. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus falou para ele: vem. E ele foi. Que homem de fé, que homem corajoso. Só que a hora que Pedro começa a ir, está maravilhoso. Estou andando sobre as águas, uma maravilha. Só que de repente Pedro sente o vento batendo nele. Lembra que eu falei que na madrugada, a hora que tem a junção das águas, que vem a quintura de baixo para cima, o encontro com a atmosfera, o vento fica forte. Pedro sente o vento, e a hora que ele sente o vento, ele começa a afundar. Isso é a nossa vida. Nas dificuldades, nas lutas, Jesus diz para você: vem, não para, anda sobre as águas. Tem tempestade, tem ventania, mas não para, vem, acredita, e a gente vai. Só que a hora que a gente começa a ir, parece que a gente começa a afundar, a gente fica com medo, a gente sente o vento. O que significa sentir o vento? Olhar para o problema. Quando você tira os olhos de Jesus e coloca os olhos no seu problema, você começa a afundar. Quantos de nós vivemos isso? Descobre que está doente, aí você começa: doença, 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 morre.
A hora que vem a doença, eu olho para Jesus e digo: Senhor, faz a sua vontade, e eu continuo caminhando. Não significa que tem mágica. Enquanto Pedro olhava para Jesus, a tempestade não tinha parado, gente. A tempestade estava acontecendo, mas porque ele estava olhando para Jesus, ele ia para frente. A hora que ele percebeu o vento, ele começa a pôr atenção no vento e não mais em Jesus. Guarde bem isso. O dia que você começa a olhar mais para os ventos da vida do que para Jesus, você começa a afundar. Só que veja, Pedro é um homem de fé, mas a fé dele ainda é uma fé pequena. Lembra que o padre disse: todos ganhamos o presente, e ele vai ficando melhor à medida que vai usando. É isso que Jesus quer provocar nos apóstolos. Como é que a nossa fé cresce? Nas provações. Que hora que você sabe que você acredita em Deus? Quando está tudo bom? Não, quando as coisas estão indo de mal a pior, e ainda assim você continua batendo na porta dele. E isso é fé. Quando todo mundo ridiculariza a gente, dizendo: você é doido, você fica indo atrás de Deus, olha o jeito que está o mundo. As pessoas zombam de nós, as pessoas ridicularizam a nossa fé. Viu? Se Deus fosse bom mesmo, Ele não tinha deixado isso acontecer na sua vida. As pessoas falam na lata isso pra gente. E uma dessa a gente não tem nem que responder. Uma dessa a gente só tem que olhar para Jesus e dizer: eu confio em Ti. O Senhor não vai faltar. O Senhor não vai desamparar. A hora que Pedro sente o vento, ele dá um grito para Jesus: Senhor, salva-me. O que Jesus faz? O evangelho é magnífico. Quando sentiu o vento, Pedro ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olha o que disse o evangelho: Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro, estendeu a mão e segurou Pedro. Quando? Logo, porque Pedro está afundando, Pedro está perecendo. Guarde isso na sua cabeça, no seu coração. Deus não vai deixar você perecer, Deus não vai deixar você afundar. Grita por Ele e Ele vai estender a mão e Ele vai te salvar. Quem confia no Senhor não fica desamparado. Nunca, 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 nunca. Agora, se confiarmos em nós ou nas pessoas, nós nos decepcionamos, as pessoas nos decepcionam, Jesus não. Quando Pedro gritou, logo Jesus estendeu a mão. Seja qual for a situação, a hora que você grita, Jesus logo estende a sua mão. E faz o quê? Salva, te segura. Depois ele diz para você: você ainda é fraco na fé, você duvidou. A hora que eles voltam para o barco, os discípulos se prostram e diz: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A fé cresceu ou não? Claro que ela cresceu. Olha o que eles viram. Por isso Deus permite provações na sua vida, para a sua fé crescer, para você cada dia mais, atrás de provações, você descubra de verdade quem é Deus. Deus não manda a provação porque Ele não gosta de você. Ele permite as provações para que você saiba cada dia mais quem é Ele. E quanto mais você descobre quem é Deus, com maior segurança você faz a sua estrada. Hoje nós estamos iniciando a Semana da Família. Como nós precisamos dar esse grito para Jesus: Senhor, salva a minha família. Porque quanta dificuldade nós temos nas nossas famílias, financeira, saúde, profissão, a fraternidade, o diálogo. É muito difícil ser família. Cada um tem uma cabeça diferente do outro, e às vezes parece que a gente não consegue chegar num consenso.
Se não for a mão de Deus, parece que cada um vai para um lado. E aí nessa hora a gente tem que dizer: Senhor, salva a minha família. E como nós precisamos de Jesus para salvar a nossa família. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite eu digo a você: não sei qual é a sua tempestade, eu não sei qual é o mar que está agitado na sua vida. O que eu sei é que Jesus vem ao teu encontro. O que eu sei é que prontamente Ele lança a mão para te salvar, porque Ele não abandona. A gente tem que ter coragem de gritar como Pedro: Senhor, salva-me. E quando esse grito sai do mais profundo do coração, imediatamente o Senhor nos salva. Ele estende a mão e nos coloca de volta no barco. Vamos pedir essa graça hoje para a nossa vida. Seja na sua vida pessoal, talvez alguma coisa muito íntima sua, e que você está precisando que Deus venha estender a mão. Talvez um momento difícil que você está passando. Grita por Jesus e você verá como Ele virá para te salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus